Salve, salve, rapaziada ligada no canal do Penido, tá no ar mais um giro de notícias. Por aqui eu sou Marcelo Penido, chegando para trazer as principais informações dos clubes do Rio de Janeiro. E a gente tem novidade com o andamento das negociações entre clubes e jogadores nessa paralisação do calendário brasileiro, mas tem novidade também nos clubes. Vasco, Flamengo estão se movimentando, o próprio Fluminense e o Botafogo também em busca de reforços, e vão acontecer muitas mudanças nesse período que vai suceder essa paralisação por conta do Covid. Vamos falar sobre esses assuntos no Giro de Notícias de hoje. Começando com a novidade que vai ser implementada a partir do dia 1º de abril. É o dia da mentira, mas isso é verdade. Os clubes das séries A e B vão decretar 20 dias de férias, a antecipação das férias que normalmente acontecem em dezembro para 1º de abril, pelo menos 2/3 dos 30 dias, aos quais os jogadores têm direito, inclusive na carteira de trabalho. São 30 dias de férias, igual qualquer trabalhador, mas nesse primeiro momento vão ser usufruídos 20 dias de férias. Por quê? Porque a expectativa, no melhor dos cenários, é de que a bola volte a rolar no início de maio. Então, evidentemente, isso passa pelo controle do vírus, E vai ser feita uma avaliação, segundo os próprios clubes, quando a gente estiver mais ou menos na metade de abril, no dia 15 de abril, a gente já vai ter uma noção um pouco melhor da situação, se esses 20 dias vão ser suficientes. E aí, nesse caso, no dia 21 de abril, os clubes voltariam com as suas atividades, os treinamentos normais dentro dos centros de treinamento, e haveria um tempo para esses jogadores, as comissões técnicas se prepararem para os jogos propriamente ditos. Se a coisa não tiver ainda suficientemente controlada, aí esses 20 dias vão se transformar em 30 dias. Agora, o acordo para redução salarial, para tentar minimizar o impacto dos clubes, não saiu, então essa negociação vai ser feita individualmente, de clube para jogador. E aí, claro que os clubes que têm uma saúde financeira melhor, como o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, levam alguma vantagem, pagam altos salários, pagam em dia, então tem margem de negociação com os jogadores. Os jogadores sabem, que a economia vai sofrer um impacto, como eles recebem muito bem, é bem possível que, se o Flamengo fizer essa oferta, é bem possível que eles aceitem. Agora, clubes como Botafogo, Fluminense, Vasco, talvez tenham mais dificuldade, principalmente o Vasco, que é quem tem maiores problemas nesse sentido, nesse momento. Agora, o Flamengo, que tem um único problema no seu elenco, que é a carência de um jogador para substituir o Rafinha, parece que encontrou uma solução. Depois de ter tentado o Munhoz do Atlético Nacional da Colômbia, depois de ter tentado o Bustos do Independiente da Argentina, o próprio Guga do Atlético Mineiro, o Flamengo volta as suas atenções para o Douglas, jogador que hoje está no Besiktas da Turquia, tem 29 anos, tem bastante rodagem, já atuou pelo Barcelona, já jogou pelo São Paulo aqui no Brasil, e hoje ele não está sendo muito aproveitado lá no clube turco. Ele até tem um contrato mais longo, vai até 2022, mas como o clube turco não está satisfeito com o desempenho dele atualmente, não deve colocar restrições ou dificuldades para negociar o jogador. E aí o torcedor rubro-negro pode falar, mas o cara não está bem lá, a gente vai trazer ele para o Flamengo? Mas a gente sabe que em muitas oportunidades um jogador de uma outra nacionalidade não vai bem num certo país, porque não se adapta a uma série de motivos que podem justificar isso. Ele até já tinha sido oferecido para o Flamengo no início dessa temporada, a coisa não andou, mas agora parece que o Flamengo, diante das dificuldades que encontrou para repor essa peça para a reserva do Rafinha, vai em busca desse jogador, que é um bom atleta para ser reserva do Rafinha, jogando aqui no Brasil, na baita estrutura que o Flamengo tem para oferecer. Eu acho que tem tudo para o Douglas reencontrar o bom futebol dele. Acho que ele é um bom jogador. Não é nada demais, extra série não, mas é um bom jogador. Para ser reserva, para compor elenco, acho que está de bom tamanho.
O Vasco também está em busca de reforços para essa temporada, como a gente bem sabe, a grande carência, né, ou a principal, já que o Vasco é muito carente, é no setor de criação. A gente já falou e trouxe a possibilidade do Jadson, ex-Corinthians, que é um cara que tem qualidade técnica. O entendimento da diretoria é de que é um jogador que já passou um pouquinho do melhor momento do que ele tinha para oferecer, já tem 36 anos, e é um cara que tem um histórico de ser um pouco estrelinha, traz problemas internos, e tudo que o Vasco não precisa agora é de problemas. Já basta o caminhão de problemas que o clube tem com a péssima administração de anos e anos que o clube vem enfrentando. Então, esse é um assunto que, claro, nada está descartado, né? O Vasco vai atrás de possibilidades. O presidente Alexandre Campelo concedeu uma entrevista para o canal Atenção Vascaínos na noite dessa quinta-feira. Foi uma live que foi conduzida pelo Flávio Dias, e um dos assuntos que ele falou foi sobre a questão dos reforços. Evidentemente, ele disse que o Vasco está mapeando o mercado. O Vasco hoje, na situação financeira que tem, não pode se dar o luxo de querer atacar numa posição que seria excelente, virar, quem é o cara que vai chegar e vai resolver? O Vasco não tem bala na agulha, então tem que olhar o mercado, ver uma situação e ir lá e certeiramente trazer um jogador, como fez com o Germancano. Foi uma baita de uma contratação, um ótimo reforço. É porque realmente o Vasco está muito mal, e mesmo assim ele está sobressaindo perante esse elenco que é muito fraco. Então o Vasco está de olho mesmo, a grande prioridade nesse momento é trazer o Nicolas Soroz do Racing, e é o cara no qual a diretoria concentra mais esforços, mas nada é definitivo nesse momento, e passa muito pela contratação do novo treinador. Outro assunto que o Campelo abordou nessa live foi que não há um perfil definido, vai ser brasileiro, vai ser estrangeiro, não tem isso. O Vasco ainda está definindo quem vai ser esse cara, mas muito em função do que vai poder pagar. O Vasco precisa apresentar o projeto para o profissional mostrando a sua realidade, que é muito difícil nesse momento, gente. Quando a gente fala que a situação do Vasco é complicada, não é uma dificuldade que, sei lá, daqui a 1, 2, 3 meses vai se resolver. Vai ser perrengue até o final da temporada. Então, quem embarcar nessa nau vascaína tem que estar muito consciente de que é uma situação de extrema dificuldade. Por isso, o nome de um treinador gringo não é que perca força, mas a gente entende, né, qualquer um com bom senso, entende que um profissional brasileiro, um cara que vive a nossa realidade, que está familiarizado com os nossos problemas, a tendência dele entender e aceitar essa realidade, principalmente se for um treinador novo que está querendo aparecer, é muito maior do que um cara que vem de uma estrutura europeia, né? A organização é completamente diferente, seria um choque de realidade. Será que esse profissional conseguiria trabalhar nessas condições? Então, por isso, o Vasco tem muita cautela e tem tempo para definir quem vai ser o seu novo treinador. Falando sobre grana, a Conmebol vai antecipar até 60% da premiação dessa segunda fase da Sul-Americana, no caso do Vasco, e da fase de grupos, no caso do Flamengo, né? Uma grana muito bem-vinda. Para o Flamengo vão ser quase 9 milhões de reais, o Vasco é muito menos o dinheiro, é 1 milhão de reais, mas para o Vasco especialmente, que está raspando a parede com a colher, eu acho que é um belo de um desafogo, porque as receitas, né, estão cada vez mais difíceis de aparecer com essa paralisação, então é uma boa grana que está entrando para o Vasco num momento de muita dificuldade. O Fluminense está bem mais tranquilo, tanto o Fluminense quanto o Botafogo estão calmos, tranquilos, com as suas situações relativamente estabilizadas. O Flu está em busca de um reforço que todo mundo já sabe, que é o Fred. Ele fez uma live aí recentemente dizendo que vai voltar para o Fluminense. A gente já antecipou isso aqui no canal do Penido há muito tempo. Desde o início do ano o Fluminense está em cima dessa situação, mas agora com a paralisação do sistema judiciário, o Flu vai ter que aguardar, porque só quando ele se desvencilhar na justiça do Cruzeiro, né, é que o Fred vai poder vestir a camisa do Fluminense. Não acredito que isso seja para esse complemento de campeonato carioca, acho que só para o campeonato brasileiro mesmo. No caso do Botafogo, também está em suspenso.
O Botafogo vai trazer, muito provavelmente, um cara de fora. O orçamento que estava destinado para trazer o Touré vai ser deslocado para um outro jogador. A gente já disse que o Zapata, zagueiro colombiano, é hoje esse cara, foi oferecido, mas agora tem que esperar dar uma estabilizada na situação para poder trazer qualquer jogador. Beleza, rapaziada? Um ótimo final de semana para vocês. Dá essa moral aí pra gente? Like, fortalece aí a gente dando seu like e também deixa seu comentário, fala o que você tá achando. Se for novo no canal já sabe, né? Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, vai no sininho, ative as notificações para receber os avisos do YouTube quando a gente postar vídeo novo. Valeu, galera!